Atalaia, vigilantes dos céus. Uma estrela é uma imensa esfera de gás incandescente, composta principalmente por hidrogênio, que brilha gerando energia por meio da fusão nuclear em seu núcleo. Quando esse combustível se esgota, a gravidade assume o controle e a estrela colapsa. Se for suficientemente massiva, explode como supernova, lançando ao espaço átomos pesados, como carbono, oxigênio e ferro, os blocos fundamentais para a formação de planetas. Estrelas são verdadeiras fábricas de vida, espalhando seus elementos pelo cosmos. A vida não é apenas uma característica da Terra, mas do próprio universo. A maioria das pessoas que lê a Bíblia não percebe que ela fala constantemente de seres celestes. Esses seres, cuja morada é fora da Terra, já estavam presentes antes da nossa existência. E mais, são descritos como seres tecnológicos. Eles utilizam espadas, escudos, armaduras, armas de ataque e defesa, e deslocam-se em carruagens celestes. Mas qual seria a aparência de um ser celeste? Será que usaria uma armadura medieval ou algo mais próximo de uma roupa tecnológica? E quanto aos seus veículos, qual seria a aparência real de uma carruagem celeste ou uma nave interestelar? Poderiam esses seres simplesmente manipular nossa percepção da realidade e apresentar-se de muitas formas? Em 2008, na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, vários policiais militares testemunharam a presença de seres de pura energia, no que ficou conhecido como Caso Cláudio. Seriam esses seres espirituais? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Naqueles dias, e também posteriormente, havia néfilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos seres humanos, e elas lhes deram filhos. Esses foram poderosos guerreiros da antiguidade, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versículo 4. O livro de Enoque descreve um grupo de 200 vigilantes celestes, liderados por Samiasa e Azazel, que desceram ao Monte Hermon após um pacto. Eles assumiram forma física, acasalaram-se com mulheres humanas e geraram uma raça híbrida de gigantes, os Néfilins. Azazel ensinou segredos celestes aos homens, conhecimentos científicos e místicos. Assim, a humanidade aprendeu a fabricar armas e armaduras, observar os astros, praticar técnicas de embelezamento e até feitiçaria. Por causa dessa transgressão, os vigilantes foram aprisionados pelos anjos de Deus no abismo, e seus filhos híbridos condenados a morrer no dilúvio. Como não eram criação divina, os espíritos dos híbridos mortos não puderam retornar a Deus, passando a vagar pela terra, causando doenças e tormentos aos homens. A história moderna dos chamados alienígenas traz surpreendentes semelhanças com os relatos de anjos e demônios nos textos sagrados. Inúmeros depoimentos descrevem seres vindos do cosmos, realizando experimentos de caráter reprodutivo com humanos para gerar híbridos, exatamente como nos dias de Noé. O fenômeno alienígena, cuja presença na Terra antecede a própria existência humana, por muito tempo foi tratado de forma separada das doutrinas espirituais. Mas, com as descobertas sobre mundos dimensionais, inteligências não humanas e o avanço da tecnologia, somados à certeza incontestável de que não estamos sozinhos no universo, o entendimento sobre esse fenômeno se ampliou. Hoje, os relatos surgem em todo o planeta, em todas as culturas. Convido você a conhecer uma amostra impressionante de casos ocorridos no estado da Paraíba, no Brasil, por testemunhas corajosas,
que desafiam a mentira do acobertamento e revelam a verdadeira natureza desse fenômeno, para que assim você possa refletir e tirar suas próprias conclusões. Pocinhos, cidade da Paraíba. Tinha um quartinho no quintal, fui fazer um fogo de carvão lá, para cozinhar a janta, né? Eram umas 5 para 5h30, já escurecendo. Aí eu estou entendida assim, fazendo fogo, quando eu olho assim para a porta, estava aquela bola de fogo. Querendo baixar, né? E baixando, aí eu virei a cara assim, quando eu virei já tinha subido. Não sei quando desapareceu. Eu fiquei muito assustada quando eu vi, né? Ficou clareando tudo dentro do quarto. Quando passou tudo, que eu olhei para um canto, para o outro, não tinha ninguém no quintal. Aí eu subi e fui contar o que eu tinha visto. Não lembro não. E era vermelha, não era assim clara como uma luz, não. Era meio vermelhada. Um sol, né? Querendo baixar. Quando eu vi que queria baixar, eu saí assim para um recanto, tremendo de medo. Aí quando eu voltei, que eu olhei, já tinha desaparecido. Estava uma distância pouca. O fogão era assim e a porta assim. Podia ser 1 metro, 1 metro e pouco de distância. A porta era meio alta, mas eu estava baixando bem mais de metro. Tirei a vista que voltei para olhar e desaparecido. Aí eu corri e chamei o pessoal, mas clareou dentro do quarto. Nesse tempo estava aparecendo, né? Eu disse que muita gente tinha visto. Ficaram tudo assustado, né? Ficaram tudo esperando se vinha de novo, era aquelas olhando no quintal. Mas não voltou mais não. Muita gente viu, era comum o povo vendo. Essa rua aqui. Aí quando chegou aqui, ele parou nessa esquina. Aí ele olhou pra lá pra cima onde tá aqueles caminhões. Subiu, aí foi subindo aqui, ó. Subindo nessas casas aqui, aí fez uma curva pra cá. Só que quem tava ali não tava vendo ainda por causa das casas aí. Aí ele veio bem devagarzinho pra ali, nesse sentido aqui. Aí ali ele começou a ganhar velocidade e foi embora. Então eu comecei a ver ele quando eu vinha dessa rua daí em dezembro, subindo. Começou piscando, eu digo, oxe, liga bem uma antena de celular. Aí só quando eu fui subir na rua, aí o bicho pegou só com uma bola de fogo descendo. O carro de fogo, dá um foguetão no caso. Eu tava pensando que era um foguetão. Quando eu cheguei na esquina, o troço começou a vir. Eu digo, oxe, é um drone. Aí o menino fica até olhando a parada na esquina e olhando. Se é só eu que tô vendo esse troço agora? Aí eu fiquei meio assim nervoso. Eu digo, oxe, que moleste é isso? Aí começou todo mundo vendo. Aí ele foi descendo devagarzinho e foi pro poste da esquina. Aí ficou no poste, uma bolezinha, uma tochazinha desse tamanhozinho assim, né? Na altura do poste ali, bem baixinho. Aí depois mandou o segundo da vaca aqui. Na hora que ele parou na esquina lá, eu achei estranho. Ele parou e ficou olhando assim pra cima. E eu disse, o que é que aquele louco tá olhando ali? Aí apareceu aqui em cima dessa casa aqui. Aí foi se movimentando devagar e foi quando todo mundo viu. Muita gente aqui fala que vê, assim, mais pra região ali de Montadas ali, entre Montadas e Pocinhos. Muita gente vê assim no mato, quando vai andando no carro, vê uma luz azul, às vezes é azul, uma bola azul. O meu irmão falou que aquele viu, fez um movimento estranho e sumiu, pegou velocidade. 1h da madrugada para 2h. 2h. Essa coisa apareceu. Ficou o pessoal conversando, mas não fala muito não, né? Eu só tive experiência quando eu era criança. Faz muitos anos e nunca mais eu não vi nada. Tipo, eu ia pra casa da minha avó, às 7h da noite, mais ou menos. Quando eu olhei pra serrinha, eu vi as três pessoas, tipo, brilhando e tipo, montadas assim, como se fossem três seres, né? Só tipo um formato, tipo humanoide, humano, sei lá. 2 menor, um maior um pouco. Parecia uma família assim, o pai, a mãe, o filho. Aí eu corri, eu fiquei assustado. Entrei dentro da casa de uma mulher, a mulher olhou pra mim, disse, o que foi? Eu falei nada. Nós vínhamos de um casamento, era por volta de 3h da manhã. Eu olhei pra frente e tinha um objeto muito brilhoso e colorido, parado. Eu disse, Luiz, a gente vai passar embaixo disso. O que é isso que tá parado? É um drone, mas ele tava tão parado, que eu
acho que não tinha como um drone ficar parado daquela forma. E eu fiquei morrendo de medo. Vai passando embaixo, eu vou acompanhando ele firme e parado. Quando a gente entra aqui pega a entrada da cidade, que eu olhei do lado, estava aqui na janela do carro. De repente fez assim, ó, zoom, uma velocidade extrema, extremamente rápida. A cor que dava para perceber mais era vermelho, e amarelo e verde. Achatado, era arredondado. Eu acho que Assim, ali não era mais do que 5 metros de altura, né? Aparentemente, assim, não era grande. Não era nada que fosse bem grande, não. Ele não era alto, não. Era baixo. Era mais largo do que alto. Domingo, dia 20/11 de 2022, por volta de 6h30 da noite, estava eu no meu quintal ponhando roupa e minha irmã na escada, quando de repente ela olhou para o céu e viu aquela luz estranha que nunca a gente viu. Se mexia em círculo, como se fosse em círculo, era azul. Aí, na mesma hora, apareceu o lilás para rosa e demorou um pouco. É rápido. Eu me assustei. Mandou fechar. Eu disse, vai, mulher, vou fechar esse controle para não vir para cá. Eu fiquei tranquila olhando. Ela que se assustou. A gente viu nitidamente. Foi o solinho dentro das nuvens. O que predominava mais era o azul. Lá da porta do meu pai, eu vi que tinha uma luz diferente. Tinha assim outra luz, como se fosse conjugada nela. E tinha uma aparência assim, uma cor alaranjada, bem anormal. Então eu fui ver aquilo mais de perto, né? E eu vi que era totalmente esquisita. E eu olhei por um tempo e voltei. Quando eu cheguei de volta na calçada da casa do meu pai, que eu olhei, já tinha desaparecido. Eu senti naquele momento que não era coisa daqui. E a sensação que eu tive ao ver aquilo é como se eu tivesse sendo monitorada, vigiada por aquilo ali. Não tinha barulho, era parada lá e como se estivesse mesmo observando. O meu irmão, ele também viu. Ele falou para mim que viu 3 vezes. O farol da moto dele queimou. Mais para frente, uma luz apareceu em cima assim dele, na frente, bem acima, clareando toda a estrada. E ele dizia que essa luz era muito forte, que parecia a luz do dia clareando a pista, o asfalto. E essa luz veio iluminando ele até a entrada de Pocinhos, onde fica o hospital de Pocinhos. Lá desapareceu. E interessante que ele conta, né, que ele não sentiu medo. Ele veio se dar conta daquilo que aconteceu quando ele chegou em casa. E se fez o bem para ele, eu acho que deve ser coisa boa. Eu não acredito que seja mal. Está se tornando cada vez mais comum as pessoas visualizarem esse objeto no céu. É muito estranho. A sensação que a gente tem de ficar olhando aquilo é como se eles estivessem ali esperando algo, vigiando algo. É muito estranho. Muito estranho. Não tem como uma luz daquela ser coisa desse planeta, não é. Não é. Quem vê sabe do que eu estou falando. Picuí, Paraíba. Comecei a ter os primeiros contatos no ano de 1972. Eu cheguei do cinema até às 11 horas da noite. Quando eu cheguei em casa, ele disse, você vai deixar os animais para sua volta. Eu segui para o sítio. Quando cheguei depois do cemitério, ainda não existia mais luz. Comecei a ficar com medo, né? Aí, aquela luz clareando, que era um refletor muito forte. Aí aquela voz aparecia como se fosse uma voz, né? Agora era na minha mente. Dizer, não tenha medo, eu estou contigo, pode ficar tranquilo, e a gente está aqui para lhe ajudar. Aí tudo bem, comecei, olhava para um lado, não via ninguém. Olhava para o outro, só eu e os 2 jumentos, né? Cheguei na casa da minha avó, meu tio, já falecido, né? Faleceu há pouco tempo. Não, você teve coragem de vir sozinho? Ele teve isso. Tem onça, tem bicho, você com as onças não nem pegava na serra.
Mas não tem problema não, isso aí eu não tinha medo não. Aí ele ficou achando graça, vamos entrar. Eu fiquei naquela sala. Um pouco eu querendo cochilar, aquela janela começou a balançar. Foi balançando, como se uma pessoa estivesse abrindo um ferrolho. Aí eu olhei assim, aquele clarão, aí eu fui dizer, vó, quando fui dizendo voz, aquela pessoa já estava na janela, uma altura mais ou menos. Ele desceu numa escadinha daquela nave, né? Desceu na escada e disse, botou o dedo assim, fez que eu não se preocupasse. Não se preocupe, estamos aqui para lhe ajudar. Bem, eu perguntei quem era eles, né? Quem é vocês? O que é que vocês querem? Nós dois somos um dos soldados, capitães de guerra lá do planeta, e nosso planeta precisa muito de algumas coisas que tem aqui. A gente pega, são urânio, raízes, né, plantas medicinais, que a gente viemos buscar aqui e dependemos desse material e vamos aqui pegar. Vocês são vivos ou mortos? Estamos vivos, tá vendo aqui a pele minha? Mostrou aquela pele como fosse um elefante, aquela grossa, os olhos meio grandes, né? As orelhas deles não são assim como a gente, pontuagudas, né? Pontuagudas. O queixozinho fino, né? E cabeça um pouco arredondada, não é muito redondo, mas fixamente assim, arredondado. Então aí eles disseram que eu não me preocupasse, que mal nenhum iria me acontecer. Naquele momento em diante, eles estavam para me ajudar em qualquer situação que fosse. Em torno de 1,50 m, se muito tivesse 1,50 m. Olha, eu pensando que ele estava falando, mas não era a mesma linguagem que eu estava falando, né? Eles simplesmente mandavam o som daquilo que eu estava pensando. A boca, mal abria a boquinha pequena, eles não abriam, fazia só o gesto, articulação, mas não abria a boca. Aí ele disse, olha, não conte isso a ninguém, que ninguém vai acreditar em você. Se você contar isso, ninguém acredita. De manhãzinha, minha avó, 5 horas, levantou, tomou o café da gente, tomou, comemos biscoito, bolo, que ela fazia bolo, cipinhos, botamos nos caçoar e viemos embora. Quando chegamos na cidade, eu fiquei calado, contei isso para mim, passou-se. Então eu começava a ir para o sítio do meu pai. Todos os dias, trabalhar, e ficava no sítio trabalhando, e eles, quando era noite, a gente vinha, eles iluminavam nós no sítio, todas as crianças que estavam com a gente via, todos os dias. Aí meu pai dizia que era as tochas vêm deixar a gente, era noite de escuro. Ele não sabia o que era, dizia tocha. Eu ficava na minha calado, eu sempre estava em contato com eles. Meia-noite, eu chegava de Campinas, vou na roda de cachorro. Aí lá em cima, visitava eles, voltava. Eu baixava assim, e lá eles desciam aqui no parte da nave, abria aquela porta, uma escadazinha que era aquela escada solta, mola, eles desciam, eles desciam na terra e ali eles ficavam. A única coisa que eles têm só são 4 dedos, né? É uma roupa que eles usam, tipo um macacão que eles usam. Eu perguntei se eles serão vivos ou mortos, né? Por que eles estavam daquele jeito, se aquilo era um fantasma, era espírito, se era coisa desse mundo ou do outro. E o cara ficava naquela ficção, se existe alma, não sei o quê, se era alma, se era verídica. Aí eles foram abrir aqui macacão, tiraram, mostraram. Essa pele, uma pele não é muito fina, é uma pele grossa. Era pele, aquela pele de cor assim, velha, amarela, GDA, com uma pele meio grossa, né? Atalaia, Vigilantes dos Céus.